Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos também em TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, participe pelo telefone 38766146 e ainda um outro telefone também em São Paulo, da nossa produção, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, vereador Paulo Fiorilo. Que bom tê-lo aqui, Fiorilo. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição de vocês. Atualmente você é presidente do Diretório Municipal do PT, correto? Fui reeleito agora, presidente do Diretório para mais um mandato. Também conosco o advogado Arthur Rolo. Bom tê-lo aqui, Rolo. Obrigado, Zé Companhia. É um prazer estar aqui com os amigos. Você está em novas funções, agora é secretário nacional do consumidor no Ministério da Justiça? Agora eu estou lá no Ministério da Justiça, na Secretaria Nacional do Consumidor e tentando melhorar a vida dos consumidores brasileiros, aí com bastante problema, tá? Questão da bagagem, a gente está vendo lá, fomos no CEAGESP na sexta-feira aqui de São Paulo para ver se a gente melhora os CEAGESP, os CEASAs aí do Brasil inteiro, enfim. Estamos... Nunca ninguém fez. Não, a primeira vez que alguém pisa lá no CEAGESP para tentar melhorar a vida normas, do Código de Defesa do Consumidor. O povo tem que ter preço, tem que ter o Código de Defesa do Consumidor lá. Também conosco o advogado doutor Arsênio Rodrigues da Silva. Prazer tê-lo aqui, doutor Arsênio. Obrigado pelo convite, pelos colegas da mesa ilustre. É um prazer estar no seu programa. Doutor Arsênio é professor de Direito Tributário e Direito Público, exatamente, correto? Exatamente. E o advogado Marco Vinícius Petreluzzi. Prazer tê-lo aqui, doutor Petreluzzi. Obrigado, Zé Copé, mais uma vez. Um grande prazer estar aqui agora nessa nova casa, nesse novo formato e sobretudo, nesses canais abertos. E é um grande prazer estar aqui, uma mesa simpática e, sobretudo, ilustre. Vamos aos temas. Um dos assuntos de hoje, o juiz Sérgio Moro condenou Antônio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, a 12 anos, 6 meses e 20 dias de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro no âmbito da Lava Jato. O ex-ministro foi preso em setembro de 2016 e vem negociando nos últimos meses acordo possível de delação premiada. Fiorilo, com exceção de você, os outros todos são advogados, mas você é presidente do Diretório Municipal do PT, filiado ao PT, sempre foi, quer ouvi-los, quer se manifestar, à vontade. Eu todos, posso... Rolo, doutor Arsênio, doutor como eu não sou advogado, posso começar aqui a minha fala e depois ouvir os ilustres advogados. Não, primeiro, eu acho que assim... A decisão do juiz já era esperada. Eu acho que não só no caso do Palocci. O PT vem acompanhando de perto e sabe que possivelmente nós teremos outras condenações. Daqui a pouco deve sair a do Lula. Aliás, tinha uma matéria, se não me engano, na Isto É, dessa semana, ou no blog, dizendo que o juiz iria condenar o Lula a mais de 20 anos de prisão. Eu acho que assim... Toda condenação ela precisa ser analisada. No caso do Palocci, primeiro que o PT recebe da pior forma possível. O Palocci foi ministro, foi prefeito em Ribeirão Preto. Agora, nós não podemos também deixar que as decisões da justiça elas não possam ser, pelo menos, se não questionadas, mas aprofundadas. Nos casos em que há, de fato, culpa, é preciso que se julgue e que se puna, não haja dúvida quanto a isso. E o PT nunca falou o contrário. Agora, é preciso que se aprofunde, até porque nós estamos vivendo um julgamento próximo, que é o do Lula, em que a comunidade jurídica, em que a população tem acompanhado, e que, assim, não se teve nenhuma prova material.
Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado. Vocês são advogados, eu não sou, gostaria muito de ouvi-los, mas eu acho que a gente está num momento delicadíssimo nesses casos de julgamento que estão sendo feitos. Pois não, Petreluzzi, Rolo, doutor Arsênio. Olha, eu vou pegar o gancho aqui que o Fiorilo nos coloca, né? Até por sermos profissionais da área, acho que para nós é muito difícil falar. Hoje é operadores do direito, por favor. Exatamente. Não, eu já tive dos dois lados do balcão, eu já fui promotor durante 34 anos, hoje estou na advocacia. Veja bem, o fato de nós sermos profissionais até é mais complicado, porque a gente, para falar, precisaria conhecer a profundidade dos autos, né? Mas, em cima do que o Fiorilo falou, quer dizer, o que é prova para condenação? Né? A gente observa, às vezes, nas pessoas, uma necessidade de uma prova visual, eletrônica, documental, etc. E eu acho que a imensa maioria das pessoas que são condenadas no mundo não são condenadas com esse tipo de prova. São condenadas com provas, sobretudo a prova testemunhal. A prova testemunhal ela é fundamental, né? Ela talvez seja, sempre se fala que é a prostituta das provas, mas é a prova que acontece, porque as pessoas não vão praticar crime e pedir para ser gravado, pedir para ser isso, para ser aquilo. Geralmente é uma atividade clandestina, é difícil de ser provada, né? Agora, o que nós temos nesses casos todos é que contrabalançar a prova em relação às colaborações, que são chamadas de delações, mas o nome técnico delas são colaborações premiadas, né? A lei diz o seguinte, que ninguém pode ser condenado com base exclusivamente na colaboração. A colaboração ela pode ser um início de prova, ela aponta caminhos, né? E tem que ser corroborada por outros dados. Tanto isso é verdade que nos processos de colaboração, a própria Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo, que é onde esses 3 âmbitos eu já atuei em colaboração, eles exigem do colaborador não só a informação, mas que produza provas, sejam documentais, apontando testemunhas e tal, porque senão todo mundo sabe que a colaboração não é válida, né? Então, sem emitir uma opinião sobre a condenação, porque não conhecemos os autos, né? Mas conhecendo um pouco o trabalho do juiz Sérgio Moro, ele é um juiz, ele não é um juiz translocado, ele é uma pessoa que tem consistência. Eu já vi inúmeros trabalhos dele. É lógico, as pessoas não são as pessoas imaginam que o juiz tem que ser aquela coisa absolutamente sem nenhuma opinião e tal. Isso não existe. Isso não existe. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua história, a sua ideologia. E traz isso para o processo. E né? Traz. Eu convivi muito com juízes na minha carreira e promotores. A gente tinha uma frase, nós éramos promotores do júri, eram 20 promotores na mesma sala, no júri da capital. E a gente tinha uma frase que era a seguinte, olha, cada réu tem o seu destino. Porque se ele cair com A, ou com B, ou com C, a solução dele pode ser diferente. E se o corpo de jurados for A, B ou C, também pode ser diferente. Então não adianta a gente achar que essa coisa... A imparcialidade não quer dizer que a pessoa não tenha opiniões. Ele tem que ser imparcial em relação aos fatos do caso, né? Eu acho que 12 anos aqui é bastante tempo, 12 anos, 6 meses e 20 dias. Eu também acho que o juiz é um juiz sério. Eu acho que a atividade dele está sendo controlada. É uma pena exagerada? É uma pena correta? É uma pena... Não, eu não sei. Aí precisa conhecer, aprofundar nos detalhes do processo. Não, mas é que 12 anos aqui é bastante tempo, né? Sim. Então, imagino que para justificar isso tenham lá várias circunstâncias. De qualquer forma, a gente vive um sistema que tem controle de segunda instância, controle do Superior Tribunal de Justiça, se for matéria de legislação federal, controle do Supremo Tribunal Federal. Então, se tiver qualquer falha aqui, vai ser corrigida em segunda instância. Mas eu também me ressinto de elementos aí do processo para poder comentar mais profundamente. Também sem falar que não é minha área, né?
Bom, primeiro também é lamentável, eu gostaria de comentar isso, ver o Palocci, um quadro importante do PT nessa situação. É lamentável. Ele, principalmente quando ele foi ministro da Fazenda, ele cumpriu um papel muito importante, foi aproximar o governo Lula, que começou numa posição um pouco desacreditada com o empresariado, e trouxe uma sustentação e manteve o ritmo da economia. Nós não podemos nos furtar a fazer esse tipo de comentário. Então, eu acho que ele exerceu um papel importante. Agora, em relação ao processo em si, como disse o Petrucci, realmente a gente, quando não conhecer a fundo o processo, fica difícil opinar, nós que somos aí operadores do direito. Mas é bonito. Fica é pomposo e tal. Mas me parece que o conjunto do processo, os elementos que foram agregados e todas as notícias, e realmente é isso, quer dizer, a prova hoje no processo não é que eu te dou, cometo um ato de corrupção, você me dá uma nota fiscal, me dá um documento e eu vou guardar isso fica no processo. Não, realmente tem uma série de situações, de posições que isso o juiz e o Ministério Público devem levar para conhecimento. Agora, o juiz Sérgio Moro, ele tem sido muito equilibrado, ele tem sido muito olhando muito a legislação, muito a lei penal. Eu penso que neste processo, eu concordo aqui, é uma pena, claro, depois você tem aí reduções de pena, aquela coisa toda que está na legislação penal, mas eu penso que foi uma decisão... A progressão não conta para quem... Eu sou só jornalista, né? Não conta, eu não fico fazendo as contas que vocês fazem. Para mim são 12 anos de condenação. Sim. Entendeu? Até porque pode chegar a isso. Pode Quer chegar. dizer, se a pessoa não tiver um comportamento X dentro da prisão, ela cumpre a pena integralmente. Agora, lógico, está aqui na notícia, o Palocci está fazendo uma colaboração. Vai fazer. Sim, está em processo, porque não é tão simples. Às vezes o réu quer fazer e o Ministério Público fala, não, eu não quero fazer porque o que você está me oferecendo é pouco. E nesse caso, nós sabemos que o Ministério Público tem interesse. Porque o Palocci... Eu acho que quem tem mais interesse é o Palocci. Não, mas é que sempre são duas partes. Lógico. Por exemplo, o Palocci, se está negociando, se já começou a falar, possivelmente o Ministério Público vai dizer, isso aqui eu tenho interesse, isso aqui eu não tenho. Né? Porque o Palocci pode trazer à baila... eu já tenho. Não, o Palocci pode trazer à baila os grandes bancos, pode trazer à baila outras empresas. Eu acho que o controle dessas colaborações, já que a gente está falando aqui de colaboração, é extremamente difícil. Os critérios para entrar numa colaboração, entrar em outra, para beneficiar um colaborador, não beneficiar outro, eu acho que isso são critérios, e isso essa discussão avultou com o caso do Joesley, né? Diz que saiu uma pesquisa agora que mais de 80% da população é contra... 60 e poucos por cento 60 e poucos? Contra o acordo feito. Então, 60 e pouco, 67%. Mas isso é o seguinte, aqui no Brasil, nós temos que entender que isso é um processo que está se iniciando. Né? Não dá para a gente comparar. Por exemplo, está maduro ainda. Por exemplo, nos Estados Unidos, existe uma norma geral que chama-se US Sentencing Guidelines, aonde você tem orientação geral para todos os ministérios públicos, vamos dizer assim, né, de lá. Tem amarras, né? Ele tem assim, olha, para tal coisa você pode negociar tal coisa, para tal coisa você pode negociar tal coisa. Tem que ter critério. E agora teve a do Marim, vocês não estão acompanhando a do Marim? Porque o Marim está lá e o benefício do Marim vai ser, ele vai ficar em prisão domiciliar e pagando todas as despesas, com tornozeleira, etc. Aí é o seguinte, paga, aqui... inclusive o segurança que segurança não, o agente que o acompanha. Aqui nós temos uma situação curiosa, porque é tudo muito novo. Você tem a lei outorgou para a polícia fazer colaboração, o que é absolutamente afrontoso à Constituição, porque a Constituição dá o monopólio da ação penal pública ao Ministério Público, portanto, só o Ministério Público poderia abrir mão, né, dessa coisa. Quer dizer, pela lei, a Polícia Federal pode passar pelo Ministério Público, entregar para o juiz e o juiz homologar, mesmo com parecer contrário do MP. O papel da homologação está sendo discutido no Supremo, né? Até que ponto a homologação pode ir, até que ponto ela compromete o juiz lá da frente da sentença, né? Nós estamos em construção de um processo. E aí acho que alguns erros serão cometidos, não há dúvida. Tanto para
assim, ser mais leve quando deveria não ter sido. Quanto para ser mais pesado. Quanto para ser mais pesado em alguns casos. Eu concordo com você que a gente está iniciando o processo de colaboração no país. Agora, temos que olhar os atores. Neste momento, o Palocci passa a ser o ator principal por conta do papel dele dentro do PT. As informações que ele deve estar negociando, que ele já vinha há muito tempo sinalizando essa negociação, o que o Ministério Público, está querendo são informações muito sérias, algo bastante contundente. Acho que o Ministério Público é aquela coisa, eu quero dar o tiro, mas o tiro certeiro. Então, o Palocci, neste momento, passa a ser o ator principal dentro dessa questão. E aí uma colaboração dele vai ser muito, muito trabalhada pelo Ministério Público. Desculpa, não é só o que eu já sei, eu quero algo novo. Lógico. E eu penso que o Palocci é um arquivo dessa situação. Nós falamos isso. O que é o algo novo? Pode ser bancos, pode ser de novo a tentativa de Lula, uma série de coisas que o Palocci poderia trazer à baila. Como tem também uma tentativa agora de trazer o judiciário. Na delação que eles estão tentando das empresas, que indique quem são aqueles possíveis que poderiam ter se envolvido. O Cabral disse que estava nessa linha. Mas eu acho que a estava com essa linha. O Cabral estava com essa linha porque teria algumas considerações sobre alguns ministros do STJ. É o que se comenta, né? Estão reproduzindo o que a imprensa fala. E teve uma operação que foi abafada que envolveu ministros do Supremo, que pararam, que tinha... E agora estão falando de declarar sigilo nas delações. Olha, de novo. Uma coisa a gente tem que festejar. Eu não acho que param, não, viu? Sinceramente, eu acho que... Olha, nós já fomos até ex-presidentes da República, ex-candidatos, presidentes de partidos, como é o caso do Aécio, né? Eu duvido que esse pessoal que está investido nisso, o pessoal da Força Tarefa, do MPF, sobretudo, que eu conheci profissionalmente, eu duvido que eles parem. O problema é que, às vezes, você pode ter um mero indício, uma mera apontamento, sem você ter como seguir. E aí você tem que ter uma certa cautela, porque também você não vai sair atirando contra alguém sem você ter um mínimo de coisas. É verdade. Agora, quando a gente tem pelo menos o mínimo, fica mais claro, não fica? Eu vou dar um exemplo. Você tem o cara que pegou uma mala, que transportou num carro, ou que levou para o primo, ou sei lá. Isso é uma prova contundente, não Lógico é? Não é alguém falou, eu declarei, eu delatei. Não. Tá aqui, ó, gravado. Lógico. Então, assim, eu estou dizendo isso porque às vezes a impressão que a gente tem, e eu concordo que não dá para parar, é preciso continuar. Aliás, muitos acharam que prende o PT, tira o PT da cena e acabou. Eu acho que não acabou. Isso são os costumes políticos brasileiros que estão sendo reformados. E eles precisam entender isso. Você pode dizer que o partido A teve uma postura aqui assim, outro assado, mas todo mundo tinha, pelo menos em relação a Caixa 2, essas coisas, eu acho que isso era meio disseminado. Agora é Caixa 3. Né? Agora é Caixa 3, agora que eu vi. Caixa 3 eu conhecia isso. Fiorilo, você que é presidente do Diretório Municipal do PT, como você analisa essas informações, notícias que o Lula é preferido em intenções de voto em todas as simulações de primeiro turno? Tem 29% a 30%, sucedido por Marina e Bolsonaro com 15%. Isso não exclui os demais participantes. Eu estou me dirigindo a você porque é presidente municipal do PT. Então, eu acho que assim, essa pesquisa do Datafolha divulgada ontem, hoje publicada no jornal, mostra um pouco o que a gente tem sentido nas ruas. O Lula ganha de novo uma referência importante numa disputa eleitoral. Por isso, de novo, para falar do Palocci, a história do Lula tem um peso grande. É óbvio que nós estamos ainda muito longe das eleições. A gente não sabe nem o que vai acontecer. O Fernando Henrique publicou um artigo hoje dizendo que o Temer deveria renunciar num gesto de grandeza para que a gente tivesse eleições diretas. Propôs negociar um 5 prazo, anos, né? de mandato. Aí depois eu vou perguntar para o doutor Arsênio sobre eleição direta. Eu depois podemos. Não, e o Fernando Henrique diz isso. Fazer eleições indiretas, a Constituição não permite. Era preciso que ele renunciasse e aí sim... Não, mas também não dá. Não, mas o Fernando Henrique propõe uma coisa que é mais complexa. Ele renuncia
e propõe ter uma emenda constitucional para ter eleições mas a emenda diretas. constitucional tem o princípio da anterioridade de um Eu sei ano. disso, mas eu não estou defendendo isso. Eu estou dizendo que o Fernando acho Henrique que o Fernando escreveu. Henrique está aliás, esquecendo da Constituição. O Fernando Henrique, ele entrou numa discussão agora se era difícil. E o Fernando Henrique tem dito isso já há algum tempo. Não é? Ele escreveu agora, mas já tinha dito lá atrás. Que ele acha que o Temer deveria renunciar. Bom, não é esse o nosso assunto, pesquisa. É o Lula. Pesquisa acho que é um pouco isso. Acho que há uma parcela da população que percebe isso. Que o Lula foi um dos governos que mais olhou para quem precisava. Tanto na área da educação, no Nordeste, com as ações que foram feitas. E tem um recall, óbvio, é um cara que tem uma importância grande para o Brasil. Quando você fala em recall, toda pesquisa que aparecia até 20 anos atrás, o Lula, o Maluf e o Lula estavam primeiro na ponta. E eu acho que como ainda tem muito tempo para a eleição, é difícil saber o que vai acontecer em outubro do ano que vem. Agora, acho que a pesquisa é um retrato desse momento. E esse momento as pessoas estão dizendo o Lula é a melhor alternativa do que está colocado aí. Existem Ele várias não está pessoas em julgamento propondo... na pesquisa. Não, isso não tem, eu acho que não tem nada uma coisa a ver com a outra. Sim. E tem gente que diz, eu já encontrei muita gente nas atividades de rua dizendo, eu vou votar no Lula. Eu acho que é a alternativa melhor para o Brasil. Mas veja bem, você tem que ver isso com a taxa de rejeição. Ele tem mais 46%. rejeição que intenção de voto. Ou seja, ele não ganha mais. Não, ele desidrata no ele não caminho. ganha, A não é tendência é que de desidrate no caminho. Sabe quem? Aqui não é sabe uma quem vontade para mim? própria. Não, estou analisando. Mas no momento, de qualquer forma... Nós não fazemos, nós não analisamos a rejeição em nenhuma pesquisa. Nunca ninguém analisou. Veja, a não ser vocês que são envolvidos no assunto, mas o povo em si, que vê uma pesquisa, ele não analisa a rejeição. Sim, na prefeitura, agora na eleição para a prefeitura, a rejeição foi um fator fundamental. Muitos candidatos se derreteram ao longo do caminho exatamente por essa rejeição. O Haddad veio com o reflexo das operações aí da Polícia Federal, com o reflexo do próprio Lula. O Celso Russomano, esse eu acompanhei a campanha dele, ele também foi caindo, a Marta também caiu. Então, agora, rejeição tem importância. Quando você lê nessa pesquisa, mas ela pode ser combatida ao longo do processo. Sim, mas a tendência é que apareça mais fácil. Se você tiver uma rejeição entre 35%, é razoável. A rejeição do Lula é de 45%, 46%. Então, você tem uma margem que pode ser trabalhada. O problema, Fiorino, são os fatos que tem alguns processos em andamento, aí isso tudo vai influindo no processo eleitoral. Foi por isso que o Serra não ganhou a eleição aqui em São Paulo para prefeito. O Serra tem outro fator. Não, foi por índice de rejeição. Mas ele foi prefeito. Na última, quando o Haddad ganhou. Ele foi para o segundo turno com o Haddad e perdeu por conta da rejeição. Então. Agora, deixa eu só fazer uma observação sobre a pesquisa. Tá tudo certo aqui. Recall, isso, aquilo e tal. Para mim, quem me surpreende nessa pesquisa, quem eu acho que se vier candidato vai dar um baita de um trabalho, é o Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa, sem partido, sem absolutamente 11, nada, né? Aparece com 11%, sem rejeição nenhuma. E o Moro? Né? Mas o Moro não vai continuar juiz. Não vai largar a toga. O outro já largou, está dando sopa por aí. Tá certo? Já falou que pode ser Tem até a questão de minoria que ele pode explorar. Está sendo muito assediado, muito assediado. Não, e ele é um cara que tem um discurso, né, que seria poderosíssimo. Quer dizer o seguinte, falou, olha, tudo isso aí começou comigo. Não estou dizendo que isso é verdade. Eu estou falando que isso é um discurso possível, porque ele vai dizer... Tem muita construção de marketing para colocar em cima dele. Possível. Né? Ele já sai muito bem. Agora, eu não sei como ele se enquadra dentro da questão partidária, porque no Brasil hoje os partidos políticos são quase como cartórios, tá certo? Quer dizer, eles têm um monopólio, por exemplo, de lançar candidaturas, tempo de televisão e não sei o quê. Sem ter um mínimo de estrutura partidária, chance zero. A chance é zero. Né? Então, precisa ver como ele vai se colocar nesse processo. E ele está naquela assim, não sou, quem sabe, não sei o quê. Até para não tomar bordoada, né? Porque se ele falar agora que ele é candidato, vai tomar bordoada. Ele está candidatíssimo. Doutor Arsênio, e eu acho que ele vai ganhar essa eleição. Posso acrescentar direto para o senhor? O Fiorilo se referiu à convocação de eleição. E o senhor disse que é inconstitucional que se convoque uma eleição.
O Zancopé, quando eu escrevi um artigo sobre isso, eu simplesmente olhei para a Constituição, que nós temos escrito hoje na Constituição. E aí, abrindo um parênteses, o comentário do Fernando Henrique, o artigo dele hoje, é que ele está naquela... até um momento atrás, não. O governo Temer era a pinguela que nós temos, vamos seguir com ela. E agora ele está mudando seu posicionamento. Quer dizer, é uma questão do PSDB que está muito complicada aí com a Aécio e etc. Continua agora, em cima do muro o PSDB ou não? É aquela Mas coisa, qual por muro? que lado, que muro, por onde que vai? Qual muro ele qual muro? Mas, quando eu defendi essa posição, eu só simplesmente estou olhando para a Constituição que está escrito na Constituição. Quer dizer, o país precisa mostrar essa maturidade jurídica e até social, dizer, vamos respeitar as regras vigentes. Você pode não concordar, e eu também estou aqui, com o parlamento que nós temos hoje, com a situação que nós temos. Quer dizer, é até complicado o parlamento que nós temos hoje, na situação que se encontra hoje, eleger um presidente indiretamente. Mas é o que está na Constituição. Nós não podemos ficar mudando a Constituição a cada momento, a cada crise, porque senão nós não sabemos onde nós vamos chegar. Veja, a nossa Constituição hoje já tem um viés totalmente parlamentarista. E a gente vem aí muda, tem várias alterações, emendas constitucionais, etc. Bom, neste momento de crise, o que diz a Constituição? Diz exatamente isso. Se o Temer for impedido, renunciar, enfim, 30 dias o presidente da Câmara assume e aí se convoca a eleição indireta e se elege alguém para cumprir o mandato. Quem pode ser eleito? Aí é uma discussão política, aí você tem que construir. Quer dizer, o Fernando Henrique com o próprio Lula se reuniram para tentar achar o nome. Houve o que nós temos aí de só um detalhe. Essas conversas. Acho que isso teve pode ter amigos deles podem ter sido. Só para tirar minha dúvida, eu entendi o processo constitucional. Agora, deixa eu perguntar. Está tendo alguma eleição em estado agora, recente, em que vai ser direta e não indireta? O senhor sabe, tem conhecimento? Está tendo. Em que estado que é mesmo? O Amazonas? No Amazonas? Acho que é o Amazonas, não é? Eu estava em dúvida se é Amazonas. Né? Está tendo no Amazonas. Uma eleição direta. Então, mas aí que tá. Aí mudou, é uma alteração da Lei 9.504. Uma decisão da Justiça Eleitoral, com a Lei 9.504 que não estava em vigor na última eleição presidencial. E as regras da eleição presidencial... A eleição presidencial é a mesma do governador. A eleição de governador e presidente foram juntas, não foram separadas. Não, mas é porque o mandato foi declarado vago antes da metade do... Você tem um período. Exatamente. Antes dos 2 anos. Antes dos 2 anos. Depois da metade é outra coisa. Foi decidido vago? Eu acho que sim. Eu acho que essa é a questão. Eu acho que não. A decisão da Justiça Eleitoral, ela mudou a decisão que embasa o artigo que o senhor escreveu, que eu respeito, mas que abriu uma brecha para ser questionado. Acho que tem um debate jurídico a ser feito. Eu nem quero defender o que eles estão fazendo agora, lá. Não poderia se convocar uma nova constituinte, por exemplo? Não, é a anterioridade. Tem um ano. Tem um prazo de um ano. Saber quem seria candidato. Tem um prazo de um ano, vai ficar em cima da hora. Vai fazer um mandato de 6 meses. O artigo do Fernando Henrique, ele diz o seguinte, ele não fala para fazer eleições já. Isso. Ele fala assim, a minha sugestão é que o Temer faça as reformas e desde já se comprometa a convocar eleições logo após essas reformas. Então, vamos lá, juridicamente, dá para resolver, se você quiser sentar, dá para resolver. Eu tenho um bom amigo que diz o seguinte, que tese jurídica a gente arruma até para calo no pé. Tá certo? Quer dizer, se for de interesse, se tiver uma conjunção política... É o risco, porque se a gente for ficar dando jeitinho na Constituição Federal, o jeitinho que dá agora dá para tudo. Mas ela não pode se autorreformar? Não. Tem as cláusulas pétreas constitucionais. Mas, por exemplo, qual é a cláusula pétrea que nós estaríamos democracia, regime democrático, todo o poder emana do povo, artigo 1º da Constituição Federal. Convocar uma nova eleição? O princípio da soberania do povo. Petreluzzi, vamos convocar uma eleição. Quem pode ser candidato? Qual é o princípio da soberania que estaria sendo... Tem a data, a Constituição Federal prevê as datas das eleições, tá? Isso está dentro das regras do jogo. Pode
mudaram. Em 4 anos, a data da eleição. Mas aí se a gente for mudar, a gente vai ficar mudando a Constituição toda hora. Mudou. Cria um precedente. Não tem mais Constituição. Nós não tínhamos a possibilidade de reeleição e mudou a Constituição para ter. Então, assim, eu sei, mas mudou respeitando a anterioridade. Mas dessa lógica aqui do Petrolão, pode ser, mas você propõe, vota as reformas. Essa alteração da Constituição para reeleição foi uma das piores coisas que fizeram. Pode tratar a Constituição. Isso você pode tratar a Constituição como um documento qualquer que você vai lá e altera a todo momento por uma situação. O que me parece que é uma situação de conveniência. Vamos seguir a regra. Passar isso para o mundo, que o Brasil está seguindo a sua regra, é o que nós temos escrito. A gente está numa crise institucional aí que a Constituição Federal tem que ser rigorosamente cumprida. Se a gente ficar mudando... Pode. Mudar a Previdência que está na Constituição pode. Mudar a idade para aposentadoria que está na Constituição pode. Agora, o país está numa crise sem precedentes. Não tem mais partido que o povo confie. Não tem presidente que o povo confie. Não tem Congresso que o povo confie. E aí, se você encontrar uma solução de falar o seguinte, olha, vamos respeitar o que está na Constituição, faremos nova eleição daqui a um ano, o presidente renunciará daqui a um ano, faz-se um acordo político, qual é a coisa? Daqui a um ano é o prazo legal. Mas daqui a um ano já acabou a eleição. Lógico que pode. Daqui a um ano já acabou. A eleição é em outubro do outro ano, não no início. Não, eu sei, mas aí tem um ano. É que eu acho que tem um probleminha aqui. É que o Temer não tem mais condições de tocar absolutamente nada de reforma. Se o PSDB decidir hoje, amanhã, é que o PSDB e o Muro têm um problema grave. Tem uma relação quase simbiótica. Simbiótica. Mas se decidir, eu acho que o governo Temer começa a fazer água. Assim, nós vamos ter a denúncia agora do Janot contra o Temer. Então, nós estamos vivendo um momento delicadíssimo. Por isso que eu acho que essa história da Constituição, ela é importante, mas nós não podemos também fazer dela o fim em si só. Até porque vale mudar a Previdência, não vale mudar uma outra questão que é tão fundamental. Paula, mas eu gostaria, ele foi provocado pelo Zancopé, quer dizer, a questão, quem seria o candidato numa eleição direta? Quem pode ser, porque o Sarney já disse que precisamos de renovação e ele propõe o nome dele. O Sarney, eu acho que... Mas ele propõe para quê o nome dele? Para presidência. Ele é interminável, né? Ele é uma coisa impressionante. Não posso te perder, porque... Não, mas eu quero saber quem pode ser. Primeira coisa, tem que ter filiação partidária. Pode ser quem? Em tese, pelo que está na Constituição, qualquer brasileiro, o gozo dos seus direitos políticos, pode ser candidato. Aí a questão da filiação partidária e tudo mais. Então, eu penso que o Congresso, aí eu concordo com você. Você tirar um nome de dentro do Congresso está difícil. Está difícil. Eu acho que aí os líderes, por isso que eu digo, o Fernando Henrique, o Lula, enfim, pessoas que têm essa entrada na sociedade, têm que construir isso pensando nesse período. Nós estamos falando de um governo de transição. Nós não estamos falando de um governo eleito. Mas esse detalhe, o Rolo acabou de citar que a Constituição prevê 4 anos de mandato, coincidência das eleições presidenciais, governamentais, legislativas. E seria um mandato tampão ou começa uma nova data? Não, é um mandato tampão. Ele vai terminar até a eleição de 18, até outubro de 2018. Aí normalmente vai ter um ato que vai definir quais são as condições de elegibilidade, quais são as regras a serem seguidas. Vai ter que ter um ato que... do ano que vem. Então vai ter, mas vai ter que ser em... E aí tem só 30... um candidato que pode ser, que é o Jobim. É o único que tem interlocução com todos os partidos, né? com o judiciário e tal. Mas tudo bem, isso aí pode acontecer. Pode acontecer. Agora, eu acho que é a gente continuar em compasso de espera. Eu acho que a gente tem que ter criatividade e pensar uma solução. Eu concordo que o Temer está com uma capacidade de governar extremamente limitada. A força que ele tinha, que era o Congresso, eu acho que de governar já é uma coisa... Não, capaz porque você não governa sem o Congresso. Nós temos o tal presidencialismo de coalizão, que é uma coisa maluca, que está na nossa... Isso sim é uma coisa que a gente precisa pensar em remodelar nessa reforma política fundamental que a gente precisa ter. Mas nós vamos ficar mais um ano e alguma coisa aí em compasso de espera. Ficou claro essa questão da capacidade de governar do Temer depois dessa viagem dele à Noruega. Foi a primeira-ministra deu realmente foi muito constrangedor o que ele ouviu ali.
Eu acho que é na crise que a gente tem que seguir estritamente o que está na Constituição. Que se a gente ficar pensando em mudar a Constituição em tempos de crise, vira Venezuela. Eu acho que não é por aí. Então não vão mexer na Previdência. Vai mexer na Previdência e aí vai colocar no Congresso, vai colocar no Congresso e vai... Não, mas aí... Vai colocar... Mas isso vai para o Congresso, isso vai para o Congresso e vai ser... Não é melhor ter um governo eleito, legítimo, para poder dizer se toca ou não toca? Mas e o Temer não foi eleito? Não, mas ele é ilegítimo. Não, você quer que eu te diga por quê? O Temer, se ele foi eleito, ele defendia a reforma na Previdência. Aliás, estava na chapa da Dilma. Não, ele defendia a reforma na Previdência. Como é que você elege um cara que você não sabe o que ele vai fazer e depois diz que ele é legítimo? Não, mas ele estava na chapa, ele era vice da Dilma. Você está vendendo gato por lebre, o cara está fazendo uma coisa que ele não disse para ninguém que faria. Eu me sinto lesado. Ele era vice da Dilma. O governo Lula encaminhou proposta de reforma na Previdência. É diferente. Não, desculpa. É diferente. É a linha do PT. O PT tem no seu programa. O PT sempre defendeu, não tem problema fazer as reformas. Agora, o problema é o seguinte: Lula você faz uma reforma que você vai penalizar as mulheres, principalmente as mulheres que estão no campo. Agora, também, por que precisa fazer reforma, né? Onde foi parar o dinheiro, a administração? Não, você tem que perguntar para os vários governos anteriores. O problema da Previdência não é um problema que começou há 8 anos. Um problema que começou o Fernando Henrique. Fernando fez a primeira reforma. O problema da JBS começou quando? Começou antes, né? E a gente for discutir Previdência... Odebrecht, começou quando? Se a gente for discutir Previdência, nós vamos ter que discutir uma coisa que é fundamental, que é o que é Previdência. No Brasil, nós não temos Previdência. Nós temos política pública de Previdência. Então, por exemplo, acusam certos setores de serem privilegiados. Porém, se você for pôr no papel... esses setores é que financiam a Previdência, porque tem gente que se aposenta sem ter contribuído. Isso tinha que ser tirado e posto lá na... A Previdência Rural é assim. Então, isso tem que ser despesa do governo, né? Previdência... E as hiperaposentadorias também, tem um monte de problema. Mas Previdência tem que ser o seguinte: pagou, recebe, não pagou, não recebe. Isso é Previdência. O resto é política pública. Por exemplo, eu tenho aposentadoria integral, sou promotor e tal. Troco a minha aposentadoria integral? Troco. Se me derem tudo que eu paguei durante 35 anos, com uma correção mínima, juro de 12, aquele juro, como é que chama? Tabela Price. Tabela Price. Se me derem, eu troco, mas troco assim com alegria. Agora, essa é a grande questão. Nós não temos um regime de previdência. Nós temos que entender isso. Tinha os regimes municipais e aí um monte de serviço de previdência municipal quebrado. Eu quero que o senhor esclareça ainda um detalhe nesse item que o senhor disse que é inconstitucional, uma eleição no momento. Eleição indireta ou eleição direta? O que seria inconstitucional? Os dois. Eu julgo inconstitucional exatamente o que o Rolo está dizendo aqui. Você não pode, a cada momento, a cada crise, ficar alterando a Constituição para encaixar ou conformar uma situação. Se a Constituição prevê isso, nós temos o princípio de alteridade. É uma emenda constitucional. Porque aí você diz, mas... então tá, se esse parlamento não tem condições de eleger diretamente o novo presidente para esse mandato tampão, esse parlamento também não tem condições de mexer na Constituição. Tá certo? Então, eu estou pegando o gancho que o Marco está dizendo aqui, da questão da aposentadoria dele. Nós sempre defendemos, acho que todos nós, o país há muito tempo precisa das reformas estruturais. E nós começamos pela reforma fiscal. É isso a questão. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma tributária. A sociedade, a minha área, não aguenta mais pagar 6 meses de impostos. Nós hoje trabalhamos exatamente... Nós estamos indo para 6 meses. O ano passado estava 5 meses e pouco. Esse ano vai chegar a 6 meses, ou seja, de 12 meses, 6 meses se refere à tributação. Então, o país não aguenta mais. Isso precisa ser revisto. Então, uma reforma tributária é urgente também, como a trabalhista, como a reforma da Previdência. Você nem falou na reforma política, hein? Agora, essa é a mãe de todas, Sacopé. Essa é a reforma política. Essa é a mãe de todas. Porque enquanto você não tiver uma reforma política, não tiver um parlamento exatamente com essa estruturação, você não consegue levar o país adiante com as demais reformas. O Temer foi até corajoso em colocar essas reformas. Isso ninguém pode negar. Agora, ele não vai ter capacidade de levar adiante, de reformar. Essa derrota que ele sofreu agora na Comissão Social do Senado, que a Marta estava presidindo e que
tomou um banho, houve um vacilo geral, ele perdeu ali, isso vai contaminar, eu penso, o plenário na votação da reforma trabalhista. Então, isso é fundamental. Doutor Rolo, o senhor atualmente assumiu a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. E existe um site que permite a solução? Através do site eu resolvo o problema? Justamente, tem muita gente que vai aos PROCONs, tem aquele atendimento presencial aos PROCONs, que normalmente são as pessoas mais velhas, pessoas do sexo feminino. Entre essas pessoas mais velhas eu me incluo. Se eu não for lá e olhar o juiz e olhar o... Mas hoje tem um perfil, tem um consumidor mais moderno, vamos dizer assim, que ele usa a plataforma digital. Então a gente tem lá no Ministério da Justiça, a gente tem o www.consumidor.gov.br, que é um site do Ministério da Justiça. Temos um aplicativo também para resolver os problemas dos consumidores. Basta fazer um cadastro, as principais empresas, a gente tem um diferencial em relação aos sites privados de reclamações. Primeiro porque é um site público, é um site do governo federal que não tem outra finalidade a não ser resolver os problemas dos consumidores, e é um site de adesão voluntária das empresas. Então, em virtude disso, a gente não tem empresa que não responde. A gente tem um índice de resposta de quase 100% e um índice de solução de mais de 80% num período de 7 dias. Hoje, Zancopé, onde a gente vai, em todos os lugares que a gente vai no Poder Judiciário dos estados, os tribunais de justiça não aguentam mais processos. E essa é uma ferramenta de autocomposição de litígio, uma ferramenta de internet que resolve o problema dos consumidores de forma fácil e ajuda a desafogar o judiciário. Mas isso é importante que esse espaço que você está dando para a gente, para divulgar esse site, qual é o site? www.consumidor.gov.br. Tem o site, tem o aplicativo, dá para usar no tablet, dá para usar no celular também. Nós estamos recebendo hoje o vereador Paulo Fiorillo, que é presidente do Diretório Municipal do PT, o advogado Arthur Rolo, secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, advogado Dr. Arsênio Rodrigues da Silva, professor de Direito Tributário e Direito Público, advogado Marco Vinícius Petreluzzi. Petreluzzi, o João Dória pretende agora privatizar o serviço funerário municipal. Eu acho que já não era sem tempo. O serviço funerário, e nós tivemos notícias recentes de absoluta ineficiência, corrupção. Eu acho que isso é antigo, mas isso olha, eu já tive isso. Todos nós, infelizmente, já passamos por isso, por um problema e ter que ir uma pessoa próxima que faleceu, é um inferno. Você tem que ir ali embaixo do viaduto Dona Paulina. Dona Paulina ali. E aquilo é uma coisa assim, desumana, né? É desumana. Eu acho que a prefeitura tem que ter um serviço, evidentemente, para que as pessoas que tenham dificuldade financeira, que não possam pagar, etc. e tal, mas tem que abrir isso até para poder gastar melhor, né? Para aqueles que mais precisam, né? Mas é um negócio, e você nota ali que tem uns esquemas assim, complicados. Eu tive uma experiência deprimente, eu tive um problema com a minha avó, quando a minha avó foi ser enterrada, pediram dinheiro, a gente deu acho que coisa de R$20, e aí eles fizeram um negócio na minha avó falecida que chama trem fantasma. O que eles fizeram? Eles arregalaram o olho dela, abriram a boca, colocaram o dente para fora, e foi o motorista do serviço funerário. Eu fiz uma representação no Ministério Público, foi oferecida a denúncia contra o motorista e ele aí fez lá uma suspensão condicional do processo, porque vilipêndio a cadáver é menor potencial lesivo, mas é uma coisa que já aconteceu comigo. Só que eu não deixei passar. Tem muita gente que às vezes dá dinheiro, é achacada, e isso é o que a gente chama daquele consumidor hipervulnerável, aquele consumidor que está no momento de dor e a pessoa pega, me dá R$50, me dá R$100 que eu preciso aumentar o espaço do túmulo. Já ouvi essa história também. Todo mundo fica mordendo.
Falar, não vai entrar o caixão porque o defunto é muito grande. Tem esse tipo de... Eu já vi o caixão não entrar. Então, mas tem. Então, mas aí de qualquer acontece, forma. mas aí eles têm que resolver. De qualquer forma, eles têm que resolver, porque você paga lá a manutenção, você paga uma taxa mensal de manutenção. A prefeitura não cobra. Eu acho que não, tem mas razão. Você concorda que o tamanho do privatiza, caixão é padrão? Não, eu acho que não é esse o problema. Eu acho que tem razão a discussão sobre o que fazer com o serviço funerário. Não é um problema de hoje, é um problema já antigo, recorrente. Eu nem sei quando foi o caso da sua avó. Eu acho que uns 10 anos. Agora, qual é o fundamento político para você ter um monopólio? Eu acho que a questão do serviço funerário é menor. Eu acho que não é esse o grande problema na privatização que está sendo proposto pelo Dória agora. A Câmara deve votar hoje, em primeira votação, várias outras possibilidades de parceria público-privada, de concessão e assim por diante. Acho que o grande problema é você não prejudicar aquele que não tem, que não pode pagar. Por exemplo, existe já leis na cidade de São Paulo que possibilita aquele que não tem recurso ter o féretro, ter o caixão, pelo menos de graça e tal. Agora, você tem que tomar esse cuidado para não perder essa possibilidade. Não, privatiza, arrecada e com o que arrecadar, paga as despesas. No caso da funerária, eles têm um arranjo que o secretário está propondo que não é bem assim. Até porque hoje em dia, se acontecer isso, não se preocupe que em seguida tem uma ação civil pública do Ministério Público para resolver. Hoje em dia, você tem que ter a garantia. É saúde pública até. Ultra controladas em relação a essas coisas. Veja o quanto é grave e é lamentável a gente estar discutindo esse assunto aqui na mesa. Quer dizer, a gente está falando do Rolo, que é um cara, uma pessoa esclarecida, uma autoridade, e aí ele tomou as medidas. Agora você imagine as pessoas carentes, Paulo, que você deve conhecer como na sua luta e na sua batalha, que elas suportam esse tipo de situação. É lamentável, quer dizer, isso, agora olhando um pouco a questão da Lava Jato e tudo mais, essa questão da ética, da moral, isso a sociedade vai ter que impregnar. Nós vamos ter que, enquanto sociedade, quer dizer, o cara roubou 1 milhão ou roubou 500, é um crime, ele cometeu um ato de corrupção, ele cometeu uma fraude desse tipo, ele cometeu um assédio dessa envergadura, ele está cometendo um crime e aí a justiça tem que ser acionada. Nós vamos entrar num novo momento, eu penso de que o Brasil, a sociedade, essa coisa do jeitinho brasileiro, vai ter que acabar. Eu tenho concordância total. Agora, no caso da funerária, eu acho que é o caso mais grave que você tem nesse caso, porque você vai mexer quando a pessoa está mais fragilizada. Mais vulnerável. Leia a matéria na Folha de hoje. Assim, o cara pede R$300 para fazer o jardim. E o filho, mais lúcido, diz, não vai fazer jardim coisa nenhuma. Né? Assim, a prefeitura faz lá o túmulo do jeito que tem, ou põe a terra, mas não tem jardim. Né? Porque assim, hoje você não paga. O que eles querem fazer é retomar a ideia do pagamento também de quem tem o túmulo, quem tem lá aquele espaço reservado, que hoje ninguém paga. Querem fazer a privatização para poder construir mais 2 ou 3 cemitérios. Não é cemitério, crematórios. Então tem uma série de iniciativas nesse sentido. Se a gente andar aqui, a gente está do lado de um cemitério, né, para quem não sabe da nossa localização, mas se andar aqui no cemitério, que é a região nobre, aqui na Avenida Doutor Arnaldo, vai perceber que o piso é completamente irregular. Se você pega idosos, vão tropeçar, vão cair, gerar uma série de consequências. Então, precisa ter uma solução para isso. Não dá para ficar do jeito que está. Além da falta de segurança, não é só ter notícia de roubo. Sem dúvida. É uma coisa absurda. Os velórios são proibidos. A prefeitura, para essas coisas, corta recursos. Não tem jeito. Vai investir na cobertura saúde, na educação, e tira recursos da cultura, tira recurso da funerária, assim por diante. Mas eu acho que não tem problema, tem que fazer. O que não pode é você produzir uma legislação ou fazer uma concessão que vá prejudicar os que menos têm nessa cidade. Esse é o papel do Estado. Tem algumas perguntas aqui que estão sendo enviadas. Fiorilo, o teu xará, o Paulo do Jabaquara, pergunta sobre a greve geral prevista para o dia 30 e centrais sindicais que estão desistindo desse movimento. Então, a CUT, Paulo, decidiu manter a greve no dia 30. É verdade que tem algumas centrais que estão fazendo movimentos contrários, mas eu tenho a impressão que essa greve do dia 30 ela vai ser mais uma ação que, com certeza, contribui para o debate nacional sobre a questão das reformas, do ponto de vista do trabalhador que está preocupado com o que pode mudar. Eu não sei exatamente qual vai ser o tamanho da manifestação do dia 30, mas, com certeza, nós teremos várias paralisações na cidade. Tem sindicatos ainda que estão decidindo se param ou não, mas a gente viu como foi a outra. Teve uma adesão importante, principalmente do transporte. No mundo,
Paris foi assim. Quando tem a paralisação do transporte, você tem naturalmente uma paralisação maior, porque as pessoas têm uma dificuldade. As pessoas não conseguem trabalhar e ficam em casa. E aí não vão mesmo, né? Alguns aderem, alguns não vão por esse motivo. Mas é assim. A gente vê na Europa e não é diferente no Brasil. Então, no dia 30 está mantida a greve, está mantida a paralisação, até para que esse debate continue sendo feito. Foi feito no dia 20 uma manifestação na Praça da Sé, panfletagem, mostrando a preocupação dos trabalhadores com relação às reformas. Petreluz, e o Jaime, do Jardim Bonfilholi, pergunta como ficam as leis aprovadas mediante pagamento de suborno. Um abraço ao Jaime, sempre presente. Eu acho que essa é uma das possibilidades que até pela aplicação dos princípios gerais de direito, né, quer dizer, todo ato jurídico praticado com alguns vícios pode ser anulado. Só que, evidentemente, isso é uma questão para o judiciário analisar e anular, mas que pode ser anulado, não há nenhuma dúvida. Doutor Arthur Rolo, Marina da Pompeia, pergunta se o bom senso jurídico não recomendaria que Moro esperasse a delação premiada do Palocci para estabelecer a pena. Acho que a delação é em outro processo, né? Eu acho que não é nesse processo. Não, ela independe. A colaboração ela pode ser antes, depois, porque durante. Eu acho que ele não está tomando um processo só, né? Ele não está sofrendo vários processos. Tá, então deve envolver principalmente os outros processos. Se ele fechar o acordo, vai englobar o acordo esse valerá para esse processo também. E depois da sentença? Depois da sentença, a colaboração ela tem uma possibilidade muito ampla. Né? Porque senão, imagina, alguém que já foi condenado jamais poderia fazer colaboração. O cara já tomou 12 anos. Até o trânsito em julgado. Né? Mesmo depois do trânsito em julgado. Depois do trânsito em julgado? A dúvida aqui... Aí a gente fala de segurança jurídica, é complicado. Que a dúvida da Marina... Não, mas aí é o Estado é que tem o título executivo e ele está abrindo mão do título executivo. Não é contra... Mas aí a Constituição que fala que tem que respeitar a coisa julgada... Sim, mas aí você tem uma lei... Eu estou fazendo uma analogia com o inquérito civil, porque eu entendo de inquérito civil, eu não entendo de delação, mas o inquérito civil tem... Não é tão diferente. Mas também se tiver o trânsito em julgado... Mas veja bem, você pode entrar com uma rescisória, você sempre tem essas alternativas, né? Mas no caso, a lei é expressa em relação a isso. Senão, o Instituto não tem sentido. O Instituto só tem sentido se ele for muito amplo. Pedro, só por a Marina aqui de volta. Quando ela disse, será que o bom senso não disse que era melhor esperar? Porque assim, quando você tem uma pena de 12 anos, para quem está negociando a delação... mais difícil a negociação, ao contrário, né? Acelera o processo de negociação. Esperar, né? Porque... Não pode esperar pelo seguinte, é réu preso. Ele tem prazos a cumprir. E quem disse que essa colaboração vai sair? E se ela não sair? Ele vai ficar esperando. Ele não vai poder esperar indefinidamente. No caso do Palocci, todo mundo sabe que ele já está fazendo a delação. Não, mas pode ser que não saia o acordo. Ele está conversando. Não, já tem um processo. Ele não está homologado. A partir do momento. Está homologado. Não é nem assim. Sendo feito. Você tem uma discussão. Como funciona? Ainda está faltando acertar se você acertar, se você acertou a colaboração, se ela já está negociada, ela tem que ser apresentada imediatamente para o juiz. É o que não tem ainda. Então, é um fato futuro que e pode incerto. demorar 6 meses, um ano, 2 anos, parar. E a sentença tem que ser dada. Tem uma questão que o Marco Aurélio do Supremo, o ministro, está debatendo muito, que são essas prisões acautelatórias. E é o caso do Palocci, ele está preso. O Gilmar também já levantou essa questão. O Gilmar também, com muita ênfase, mas principalmente o Marco Aurélio. Quer dizer, essas prisões, elas não podem ser ad eterno. Então, o juiz, ele tem que tomar uma posição, ele tem que decidir no processo. E aí eu concordo, havendo a colaboração, havendo aí todos os termos acordados, aí se traz para o judiciário para se ter essa... Além do mais, claro, o advogado vai entrar com recurso aqui da pena, etc. Não tem ainda uma decisão final. Doutor Arsênio, Daniela da Bela Vista diz que em 62 o Congresso Nacional aprovou a mudança de regime para o parlamentarismo em menos de 30 dias. 62 eram outros tempos. Obrigado, viu, Daniela? Realmente outros tempos. E veja de lá para cá as situações que nós passamos aí de 64, etc. É exatamente por isso, quer dizer, o país não pode viver nessas mudanças por conveniências, por essas mudanças de ocasião. Tem que seguir o rito, tem que seguir a norma. Por isso que eu disse há pouco tempo aqui na nossa conversa, a nossa Constituição é muito mais parlamentarista do que em que pesa o nosso regime é presidencialista. O senhor tem algum recado aí que o senhor recebeu? Não, aqui só me passaram o site do
no meu site, do meu escritório, que eu não sempre esqueço, pessoal, anotado. Fiorilo, 1 minuto para você dizer para o Carlos de São Caetano sobre o impacto político de uma delação do Eduardo Cunha. Bom, Carlos, eu acho que assim, o maior impacto de uma delação do Eduardo Cunha é com certeza também no presidente Temer e no PMDB, porque o Cunha tem uma relação muito forte com a estrutura do PMDB e do Temer. Então, acho que isso é o que pode fazer com que o Temer, se não caiu até a delação dele, caia. Fiorilo, é muito bom sempre tê-lo aqui no nosso Gente Muito obrigado, Fala. eu que agradeço. Faz muito tempo que você não vinha. Estava em dívida. Não, dívida não. Eu sei que a tua agenda é muito intensa, mas nosso programa, nós ficamos muito felizes em tê-lo aqui e que você retorne muitas outras vezes. Obrigado pelo convite. Petreluzzi, doutor Petreluzzi. Obrigado, cara. Sabe que sempre tiramos você de perto de casa, trouxemos para mais longe. Cada aqui, dia é um pouco mais longe, mas tá mal, a gente vem do mesmo jeito. Doutor Arthur Rolo. Rolo, é uma discussão que nós tivemos aqui, eu preciso que você seja bem rápida, mas aquele negócio de mulher não paga, se vai... Tá em... Foi na tua secretaria. Não, agora? A gente vai examinar essa questão. É uma coisa que eu já falo desde 2008, quando eu escrevi a minha tese de doutorado, que essa distinção entre homens e mulheres nas casas noturnas não tem razão de ser. Não, tem alguma distinção, por exemplo, homens e mulheres são diferentes no tempo de aposentadoria, por enquanto, né? Homens e mulheres são diferentes na licença maternidade, a mulher tem prioridade de citar gestante, enfim, temos diferenças, mas não a mulher até meia-noite não paga, esse tipo de coisa. Aí se defende que a mulher pague o ingresso da mesma forma que o não, homem, aí não tem, mas não tem fundamento legal, não tem, o artigo 5º caput diz o seguinte: homens e mulheres são iguais perante a lei e deve-se seguir o critério. Só pode fazer a distinção. Os feministas vão ficar furiosas ao contrário, com o senhor porque quando disser aqueles negócios de mulher até 10 horas da noite não paga. Ao contrário, as mulheres feministas se sentem ofendidas porque a mulher é colocada como um chamariz dos homens na casa noturna. Então, eu queria agradecer aqui, Zancopé, a oportunidade de estar aqui e chamar todo mundo que está assistindo para conhecer o www.consumidor.gov.br para tentar resolver por lá. E com certeza vão conseguir os seus litígios de consumo. Obrigado pela oportunidade. Doutor Arsênio Rodrigues da Silva, qual é a forma de localizá-lo mais rápido? Nós estamos no site www.rodriguesilva.adv.br. Zé Copé, queria agradecer o convite, sobre seu comando aí com a mesa tão importante, pessoas estão informadas e mais uma vez eu quero agradecer o convite e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Estamos no final desta edição, agradecendo ao Paulo Fiorilo, ao Arthur Rolo, Arsênio Rodrigues da Silva e Marco Vinícius Petreluzzi por esta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, meio-dia, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.